Pronto, amiga? Vamos a isto. Olá, bem-vindos ao Inférteis, um podcast que tem hoje o início, no primeiro episódio, e basicamente é um local onde nós vamos falar um bocadinho sobre esta nova jornada da fertilidade, ou neste caso da infertilidade, e que muitas vezes é esquecido, não é falado. E portanto queremos que vocês se juntem a nós, que falem connosco também, e que seja também um lugar onde sejam acolhidos, onde sejam ouvidos, onde ouçam também um bocadinho e que de alguma forma nos possamos aqui ajudar uns aos outros também. Sim, porque acima de tudo este caminho, acho que falo por mim, por ti e em geral, a coisa que aprendemos é que isto é tudo muito caótico, muito bonito e muito inesperado. Pronto, acho que é o que a gente pode reter e então daí a partilha. Sim, foi este o contexto do nosso início de podcast, foi um bocadinho isto, portanto, duas amigas, no fundo, que em determinado momento tinham dois caminhos, não é? Diferentes, e em determinado momento encontraram-se numa fase que precisaram de se falar, de se juntar e de perceber um bocadinho como é que as coisas funcionavam também, não era? Como é que tinha sido para o outro, ouvir aquilo que o outro tinha para dizer. Acho que é um bocadinho isto. Sim. Não me alongando muito mais, se calhar. Sim. Há sempre a necessidade de partilhar frustrações, medos, anseios, porque, pronto, é um caminho muito solitário, não é? Sim. E há mesmo a necessidade de falar, de expor. Só que às vezes, pronto, não é assim tão fácil partilhar com toda a gente. Sim, eu acho que é um bocadinho esse é o nosso intuito, é que se sintam bem-vindos aqui, sintam que não estão a passar por nada disto sozinhos, que não é um caminho solitário, não é? Como tu disseste. Sim. E que possam sentir que de alguma forma podemos ajudar e que estamos aqui deste lado também e que já passámos por coisas semelhantes. Sim, e pronto, acaba por ser um grupo de apoio, ou então um local onde podem fazer vários memes, porque de certeza que vão tirar daqui muitos memes, pronto. Sim, até porque nós também não queremos que isto seja uma coisa assim tão forte e tão emocionante, então queremos também que seja uma coisa natural, que seja uma coisa tranquila, serena, descontraída. Exatamente, acho que é isso. Pronto, para esta primeira parte, aquilo que nós queríamos, se calhar, e neste primeiro episódio, aquilo que nós queremos falar um bocadinho, onde nos vamos basear é um bocadinho a história das duas, não é? O nosso percurso nesta caminhada e pronto, e apresentar-vos um bocadinho daquilo que é o nosso caminho, não é? Portanto, queres partilhar a tua história primeiro? Sim, posso começar eu por partilhar. Não partilhei o meu nome, portanto não sei se... mas já nos conheciam antes. Pronto, eu sou a Inês, tenho 31 anos, e mais ou menos ali na altura de 2020, eu e a pessoa com quem eu estou, portanto o meu marido, começámos a querer então construir família e achámos que era a altura então de deixar os métodos contraceptivos de lado, portanto a pílula, preservativo e avançar para ter as tentativas, no fundo, não é? Ter filhos. De forma natural, sem pensar, normal, não é? O que der, dá. A pessoa não sabe para o que vai. Exato. O que der, dá. O que acontecer, acontece. Vamos ver o que é que dá. E aquilo que acabou por acontecer foi que eu fui ao médico, não é? Portanto, nesta fase inicial, que é aquilo que eu acho que é o normal de todas as mulheres fazerem, não é? Fui ao médico, até fui a uma nova ginecologista. Ou pelo menos que deviam fazer, planeamento familiar. Exatamente. Fui a uma nova ginecologista e aquilo que... E quando saí de lá, saí com algo completamente diferente daquilo que eu achava e que nunca me tinha sido dito até então, em todas as consultas de ginecologia que eu tinha ido. Portanto, eu fui à consulta com a médica e quando eu saí de lá, saí com um diagnóstico de síndrome dos ovários poliquísticos, em que eu não sabia muito bem o que era aquilo, não fazia a mínima ideia em que é que aquilo consistia. Mas já saí com um bocadinho de receio. Lembro-me de deitar uma lágrimazinha ao perceber que se calhar o caminho que eu vou ter aqui pela frente não vai ser assim tão fácil quanto isso.
E depois, quando eu saí de lá, acabei por ligar ao Rui e, portanto, dizer que tinha este diagnóstico, mas pronto, mas que estava tudo bem, que ela ia dar uma medicação para tentar engravidar e, portanto, ia ser fácil. Tudo muito descontraído. Exato, estávamos positivos, ainda não sabíamos o que é que vinha depois. E pronto, e basicamente aquilo que aconteceu após tudo isto foi que continuámos sem conseguir. Portanto, passaram-se meses e nós continuávamos por tentativas naturais, não é? Portanto, e não conseguíamos. Até que, eu penso que foi, eu não sei as datas já ao certo, mas penso que foi mais ou menos em no final de 2021, acho que foi mais ou menos no final de 2021, início de 2022, mais coisa, menos coisa. Tentámos então, recorremos à clínica, uma clínica de fertilidade, para nos poder ajudar de alguma forma, não é? Ver o que é que se passava, não é? Porque nós não estávamos a conseguir naturalmente. Pronto, e foi então que eu percebi que os meus ciclos eram muito irregulares, e portanto eram muito longos. Eu não menstruava... Extremamente longos, exatamente. Portanto, eu, se fosse preciso, menstruava num mês e depois, passado 2 ou 3 meses, não menstruava. E, portanto, tinha ciclos quase 90 dias sem menstruação, não é? E isto fazia com que depois os meus picos hormonais também fossem completamente diferentes. Foi aquilo que nos foi explicado a nós. Na altura fiz 2 coitos programados, em que basicamente eu tinha que ir à clínica, era-me dada era por injeção. Inicialmente foi por comprimido, depois numa segunda tentativa já foi por injeção, portanto todas as noites eu tinha que fazer uma injeção na barriga para poder no fundo, do melhor que eu saberás, não é? Mas no fundo estimular aqui o crescimento dos folículos, não é? Para terem o tamanho ideal para poderem ser fecundados. E pronto, e em nenhuma dessas tentativas, mesmo com estes ciclos grandes, em nenhuma destas tentativas nós depois conseguimos. Acabámos depois por fazer diversas paragens no meio disto tudo, não é? Porque... Continuando, não é? A tentar... Continuando sempre a tentar, não é? Claro. Não houve uma desistência. Continuando sempre a tentar. Sim. Pronto, pelo meio até casámos e, portanto, até achámos que isto se ia compor. Poderia ir dar ali uma motivação, um boost, mas pronto, stress, Sim. Ou seja, pensávamos, pronto, nós vivemos sempre tudo muito perto, que ias acabar por desligar um bocadinho, sim, não é, da parte da infertilidade e de não conseguires ter o filho, e ao focares mais no casamento até poderia sim, foi essa a ideia. A ideia foi precisamente essa, foi ok, vamos focar-nos agora noutra coisa que não seja o filho, não vamos viver para isto só, vamos focar-nos noutra coisa e depois logo vamos ver o que é que isto vai dar, qual é que é o resultado que isto vai ter. E pronto, e não resultou na mesma. Acabámos por voltar outra vez à clínica, à mesma clínica, e pedimos para... A médica disse-nos então se nós queríamos tentar mais um coito programado ou se queríamos passar para a inseminação artificial. E nós dissemos que ok, então queríamos a inseminação artificial porque queríamos resultados imediatos, não é? Claro. É o que toda a gente quer. Claro. E aquilo que nos foi dito foi, ok, então vamos para a inseminação. O processo foi todo idêntico, portanto estimular os folículos, ir sempre assistindo, não é? Tanto que nas ecografias de rotina ir sempre fazendo o acompanhamento de tudo, não é? E depois foi marcado o dia para então fazer a inseminação. Eu lembro-me que isto foi no início de um ano, portanto, já não sei se foi 2023, já não me recordo. Sei que foi de 23 para 24, penso eu. Sei que nós estávamos todos juntos na passagem de ano e eu estava a injetar, não é? Eu estava tipo a fazer as injeções para estimular e depois foi logo no início de janeiro, mais ou menos, que eu fiz a inseminação. Portanto, fomos lá, foi inserido dentro de mim a amostra, eu cheguei lá e a médica disse, ok, Inês, então pronto, agora está inserida a amostra, pode-se levantar e pode ir. E eu fiquei estupefacta com aquilo e disse, ok, então, mas eu não preciso descansar, está tudo ok, não vou ficar de repouso, não preciso estar aqui de pernas para o ar. Não, vida normal. Mas que nunca acaba por ser muito normal, não é? Exato. E depois temos aquele fatídico momento que para mim é aquele que me custou mais em todo este processo, que é o chegar à hora do telefonema. Ao final do dia, em que quando fazemos o teste beta, não é? Portanto, para saber se estamos grávidas ou não estamos grávidas, não é? Portanto, temos ali 15 dias de espera, que são 15 dias horríveis, e quando chegamos ao final, fazer o teste beta, e nesse dia fazer o teste de manhã e à tarde ter a resposta por telefone e dizer, lamentamos muito, Inês, mas não funcionou.
E isso, sem dúvida nenhuma, é aquilo que custa mais, eu acho. Para mim, que me custa mais durante este processo todo. Mas pronto, entretanto achámos que quisemos fazer uma paragem, porque financeiramente também já não estávamos a aguentar, não é? Portanto, um sítio privado tem os seus custos, tu tens os seus custos, que nada é comparticipado e que nada é ajudado, não é? E portanto achámos que era melhor pararmos, fazermos uma paragem e o que fosse era. Entretanto, eu fui a uma nova, depois de encontrar algumas pessoas pela nossa vida, não é? Que é o que acontece e ainda bem que acontece. Encontrei mais algumas pessoas que me aconselharam a ir a outra médica. Fui a esta médica ginecologista, tentei aqui de alguma forma que os meus ciclos começassem a ser mais regulares, claro, com medicação, não é? Claro. E ela, entretanto, disse, não há problema nenhum, vamos inscrever no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, inscrevemos logo imediatamente no Sistema Nacional de Saúde. Ela era uma das médicas-chefes da MAC, do apoio do Gabinete de Apoio à Fertilidade, inscrevemos na MAC, e ela disse, mas agora pronto, já sabem que vocês têm que esperar, vai ser uma espera longa, portanto vocês têm que se mentalizar disso. Nós, ok, tudo bem, esperámos, continuámos nas tentativas, não é? E entretanto, em fevereiro, março, já não sei ao certo, ligam-nos da MAC a dizer que temos uma vaga para irmos à primeira consulta de apoio à fertilidade. Vamos à primeira consulta de apoio à fertilidade, saímos de lá de rastos, como qualquer um, não é? Porque tínhamos que repetir todos os exames novamente, fazer tudo do início, que é o que custa também muito. Voltar outra vez à MAC para ter consulta novamente, ver o que é suposto, e chegámos à decisão final, que foi, ok, então vamos avançar para a fertilização, porque existem condicionantes de um lado, portanto, do meu lado, que tenho ovários poliquísticos, e do lado do meu marido, não é? Por outros condicionantes, e portanto vamos, quando existe esta questão dos dois, vamos então já para a fertilização, e então neste momento estamos em lista de espera para a fertilização, que estamos expectantes que 2026... Que está quase. Sim, que está quase. Está quase. Sim. Pronto, é isto basicamente. Pronto, agora queres uma forcinha rápida? Sim, sou a Catarina, tenho 31 anos. Pronto, isto já foi quase há 8 anos, portanto há muita coisa que se vai perdendo. Mais ou menos no ano de 2018 começámos a tentar, naturalmente, não é? Como todo o casal faz. Ok, vamos ter um filho, acordámos, pronto, começámos nas tentativas, naturalmente. Durante esse ano, sempre tranquilos, descontraídos, viajámos, aproveitámos, éramos novos, também começámos... Bastante novos. Sim, bastante novos. Pensei por mim, vou começar novo. É um desejo também. É um desejo que queríamos e a gente nunca sabe, pronto. A gente nunca sabe. E era mesmo uma grande vontade de ser mãe. E passou-se esse ano de 2018 e nada, pronto, não conseguíamos de alguma forma, de forma nenhuma, engravidar. E então fui ao meu ginecologista na altura, comigo aparentemente análises, ecografias, estava tudo bem, não havia nada de preocupante, eu tinha os ciclos regulares, era regular, deixei de tomar a pílula, mas assim que deixei de tomar a pílula sempre foi regular, portanto não havia nada que chamasse a atenção. Exatamente. Tive a sorte de o meu ginecologista pensar logo, ok, temos que ver o fator masculino. Pronto. Ele passou-lhe um espermograma, ele foi fazer o espermograma e lembro-me, pronto, de passar os dias, não é, à espera dos resultados, chegarmos a casa com o envelopezinho, todos contentes, expectantes, não é, de que, ok, vai haver alguma coisa, nós já estávamos à espera. Claro. Comigo estava tudo bem, não havia nada de alarmante, portanto estávamos à espera de alguma coisa. Pronto, abrimos o resultado e temos uma... Pronto, deparamos-nos com o resultado, não estávamos de todo à espera. Pronto. Portanto, no meu caso é o fator masculino, a infertilidade masculina, que impacta na mesma o casal, não é? Claro, obviamente. Aqui não há o lado feminino ou masculino, não há um menos importante que o outro. Impacta porque é com esta pessoa que nós queremos ter um filho e que queremos fazer a nossa vida e o nosso futuro, portanto. E então... caiu-nos o chão logo a partir desse momento e eu, não tanto ele, achei que, ok, não há nada a fazer. Pronto. Para mim, eu senti como, ok, não posso ser mãe. Roubado. Não posso ser mãe, não há qualquer hipótese. Está por aqui. Pronto. Felizmente, da parte ele foi o primeiro, vamos,
procurar clínicas, há uma solução, vamos procurar uma solução. Nós na altura fomos logo pelo privado, não é? Na nossa situação o público seria mais difícil, sempre tomámos isso como certo, não sei se é o certo ou não, efetivamente, porque também não tentámos de outra forma. Na altura, felizmente, também tínhamos ajuda, fomos logo para o privado, voltámos a repetir os exames todos, tanto do meu lado como do dele, e sempre se manteve, ele voltou a repetir, ele repetiu 3 espermogramas e sempre com o mesmo resultado. Pronto. Na altura, a hipótese que nos deram é um caminho diferente, e optámos por esse caminho, de comum acordo, e sensivelmente tivemos 4, 5 anos, já não me recordo, 4 anos em tratamentos. Houve o ano da pandemia que tivemos em pausa, por decisão, mas que sabíamos que durante essa pausa não haveria qualquer hipótese de engravidar, mas eu precisava de estar disponível para o trabalho, como enfermeira foi uma altura complicada, então fizemos pausa e depois retomámos em 2021. Sim, até porque isto há momentos que precisas mesmo de acalmar e foram 4 anos seguidos, eu cheguei ali à altura da pandemia e estávamos, falo por mim, não é? Nós falamos por nós, apesar de termos o nosso companheiro e passarmos por isto com ele, mas fui abaixo, fui de rastos, porque tivemos numa primeira clínica em que tivemos 4 tratamentos, fizemos 4 inseminações, de todas elas com injeções subcutâneas, para a estimulação dos folículos, com 2 ou 3 tratamentos interrompidos, ou porque o folículo não cresce, ou porque o endométrio não espessa, ou porque, com vários interrompidos, e acho que feitos ao todo foram 4. Depois senti que não era naquela clínica que eu tinha que estar, não estava a resultar para mim, e mudámos para outra clínica, e daí dessa clínica voltámos a fazer mais 4 tratamentos. No ano de 2021, depois daquela grande pausa, portanto isto tudo seguido, no ano de 2021 fizemos só um, acho eu, que era o 4º tratamento, e era a nossa última hipótese de inseminação artificial. Eu lembro-me de vocês comentarem. A última hipótese de inseminação artificial, e depois teríamos que passar para a FIV, porque basicamente ao todo fizemos 8 inseminações. Porque mudámos de clínica, senão não teria sido, acho eu, assim. As 8. Exato. E depois ao fim, eu também achei importante na altura alinhar-me comigo própria, desanuviar toda a outra parte, emocional, depois há quem acredite em diversas coisas, pronto. Alinhei-me comigo própria e em julho de 2021 fizemos a última tentativa, a 4ª inseminação. Rodearam-se de amor. Exato, rodeados de amor. Da bolha. E tivemos o nosso positivo. Ao fim de 4 anos, tivemos o nosso primeiro positivo. Depois toda a ansiedade, não é, de até receber o resultado, mas nós próprios já íamos com outro mindset, para esta última tentativa. Temos que nos agarrar àquilo, porque se vamos a pensar que não resulta, Sim. Não resulta. A grande probabilidade é não resultar. Depende, depois há pessoas, né? Claro. É diferente. Pronto, e tivemos o nosso esperado positivo, o nosso milagre, que eu chamo assim, de uma forma diferente, num caminho diferente, que aceitei-o, mas é um caminho muito diferente e que na nossa sociedade ainda hoje em dia, se calhar não é tão explorado. Tão explorado, sim, digamos assim. Sim. Sim, são 2 caminhos que eu acho que são, lá está, porque nenhum caminho, e é isto que nós gostávamos que passasse, não é? Que o essencial é que nenhum caminho é igual. A nossa história nunca vai ser igual à história do outro. Exatamente. Por muito que nos custe, por muito que nos doa, não é? Acho que a nossa história nunca vai ser igual à história do outro. E, portanto, nós, no meio deste percurso todo, temos que ir nos agarrando, como tu disseste há pouco e bem, àquilo que nós podemos e àquilo que nós temos. Porque é mesmo um caminho muito difícil, muito solitário, que não é falado, e isto é o mais grave de tudo, e que quando é falado, como tu disseste agora, muitas vezes é julgado, não é? Seja por quem for. Seja tantos comentários.
que tantos comentários que não pedimos, não é? Nós dissemos que não íamos chorar. Não, mas comentários que não pedimos também. E que é, pronto, e nós começámos novas, eu comecei mais nova, ouvi tanta vez de, mas isso quando menos pensares... Acontece naturalmente. Vai acontecer naturalmente. E eu pensava, não vai, não interessa. Pronto, não... Ou seja, não pedimos isso não é um conselho, não é? Não é... E eu percebo do outro lado que haja toda a boa intenção de o fazer, não é? Normalmente até isto vem de pessoas mais próximas do que... Dos mais afastados, claro que sim. Mas na altura é um desejo tão grande e é uma vontade tão grande, não é? Que não é vamos viajar para esquecer que vai ajudar. Uhum. Aquilo que eu acho que nós podemos dizer é que vamos ter a oportunidade para explorar muito. Sim, cada tema e cada momento. E por isso acho que é importante e vai ser importante até para aquelas pessoas que até não passaram pela infertilidade, mas que tiveram alguém que passou por ela próxima, não é? Que é muito importante também estarem... Sim, e que possam saber, não é? Possam saber gerir as emoções da outra pessoa com ela, os amigos que são, no fundo, uma rede de suporte também, como a família, e que possam também ajudar nesse caminho. Portanto, acho que vamos ter tempo para explorar tudo isto. Hoje foi basicamente aqui o nosso primeiro episódio, os nossos 2 caminhos, mas em conjunto eu acho que nós chegámos aqui a diversas conclusões, não é? E que eu acho que foi, entre nós as duas, foram as conclusões que nós tirámos de tudo isto, não é? Sim. Queres referir quais é que nós dissemos? É assim, eu acho que basicamente aprendemos que não há um caminho certo ou errado, não é? Existe o nosso caminho, o nosso, o vosso, pronto, o de cada família, o núcleo familiar pequeno, o casal. Aprendemos também que falar cura ajuda, não é? Muito. Sim. E o silêncio adoece completamente. Sim. Entramos em esgotamento, exaustão mental, não é? E ficamos muito solitárias e neste caso o falar ajuda muito. E também ter alguém, às vezes não precisa de saber o que dizer, mas o ouvir. E o estar lá e ouvir. Não compreendo, eu percebo, é o suficiente, muitas vezes. Cada corpo tem o seu tempo. Sem dúvida. Não é? O nosso levou-me tempo, muito tempo, porque lá está, até comigo, não é? Que fiz as inseminações, estava tudo bem comigo e temos 8 tratamentos, não é? Sim. Portanto, cada corpo é um pouco, não é? Muita vez, fiz muita inseminação e o meu corpo, pronto, não aceitou na altura que era para ser, que era para aceitar. E que no fim lá está, cada família não depende de como se chega lá, não é? Mas depende sim de amor, da resiliência, da paciência e do que se constrói também em casal, no meio do processo. Acho que temos aqui 4 conclusões boas e que se calhar vai nos dar aqui uma margem para nós podermos depois explorar ainda mais as coisas. Portanto, espero que tenham gostado deste primeiro episódio. Obrigada por estarem connosco. Exatamente. No primeiro episódio de Inférteis. Esperamos que nos próximos sejam também vocês a colocar questões. Sim, podem partilhar, enviar como comentários algumas sugestões ou temas que gostassem que nós abordássemos. E pronto, e que a nossa partilha vos faça sentir um bocadinho menos sozinhos, um bocadinho mais aconchegados, aquele aconchego mais quentinho. E não estão sozinhos, estamos exatamente. no mesmo caminho, no mesmo barco e estamos todos aqui e que todos conseguimos chegar lá. E acho que reter aqui do último episódio mesmo isto não é o fim de nada, não é? Porque nós pensamos logo no início que isto é o nosso fim, tal como partilhei, mas é só o começo de um caminho diferente. É isso. Beijinhos. Beijinhos. Até à próxima.